A pergunta número 18 do Catecismo Menor de Westminster é a seguinte: em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Resposta: o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Referências bíblicas a essa resposta: Romanos capítulo 5, verso 12 a 19, 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, Romanos capítulo 5, verso 6, Efésios capítulo 2, versos 1 a 3 e Tiago capítulo 1, versos 14 e 15. Vamos agora às nossas perguntas esclarecedoras. O que é pecado original? O pecado original é o pecado que dá origem a todos os outros pecados. Uma melhor forma de expressar seria pecado herdado. Esse pecado é a culpa e poluição ligado à nossa origem em e mediante o primeiro Adão. De que forma todos os homens são culpados por causa do primeiro pecado de Adão? Todos nós somos culpados do primeiro pecado de Adão por imputação. É o ensino de Romanos capítulo 5, verso 19. Isso acontece porque Adão representava a sua posteridade, como aprendemos na pergunta 16. Assim como a justiça de Cristo, que é o segundo Adão, é imputada a todos os crentes, assim também o pecado do primeiro Adão é imputado a toda a semente natural. O que quer dizer a culpa do primeiro pecado de Adão? Isso quer dizer a dívida e o castigo ao qual somos expostos por causa daquele primeiro pecado cometido por nosso cabeça e representante, que era o primeiro Adão. Qual é o ensino compreendido em falta de justiça original? Existem duas coisas que estão compreendidas neste ensino. A primeira é a falta do verdadeiro entendimento espiritual na mente do homem após a queda. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. E o segundo ensino é a falta do poder e inclinação para o bem. Esse é o ensino de Romanos capítulo 7, verso 18. O que está incluído na afirmação? A corrupção de toda a sua natureza. Incluído nessa afirmação está a depravação universal ou depravação total que está presente em todas as partes do homem desde a queda. Vamos agora às nossas reflexões. E o título da nossa reflexão é O Pecado Original. A falta de crença na doutrina do pecado original é provavelmente um dos maiores motivadores da humanidade para a posição popular e muito ouvida de que nós podemos dar o nosso melhor e simplesmente apostar que um Deus amoroso não nos condenaria. Essa posição é ouvida sempre. Mas a verdade é que o homem sem Cristo é inteiramente indisposto, incapaz e contrário a tudo que é bom e totalmente inclinado a tudo que é mal. Não há nenhuma bondade inerente no homem. Se o homem for honesto consigo mesmo, reconhecerá provas interiores da corrupção que existe em sua natureza. Reconhece que, por natureza, não queremos escutar as palavras que nos impedirão de errar. O que podemos aprender com essa doutrina?
A pessoa que não é salva pela graça aprenderá pouco com ela, enquanto não chegar à percepção de seu estado pecaminoso. O indivíduo que já é salvo pela graça pode aprender mais uma vez. Maravilha das maravilhas! Ele salvou até mesmo a mim. Até a nossa próxima aula, quando estudaremos a pergunta número 19 do Catecismo Menor de Westminster. Até lá então.